Então, paz, Senhor, irmãos. Amém. Vamos começar o nosso culto louvando ao Senhor. Amém. Cantando Glorioso Deus. Aleluia. Glorioso Deus, ergue o meu louvor até ao céu. Canto meu amor por ti, Jesus, grande Salvador. Glorioso. Glorioso Deus, ergue o meu louvor até ao céu. Canto meu amor por ti, Jesus, grande Salvador. Só a ti adorarei, grande e poderoso Rei. Tu és santo, para sempre vou cantar, enquanto puder respirar. Tu és santo, tu és santo. Amém. Glorioso. Glorioso Deus, ergue o meu louvor até ao céu. Canto meu amor por ti, Jesus, grande Salvador. Só a ti adorarei, grande e poderoso Rei. Tu és santo, para sempre vou cantar, enquanto puder respirar. Tu és santo, tu és santo. Eu te amo. Eu te amo, Jesus. Aleluia. Eu te amo. Eu te amo, Jesus. Eu te adoro, Senhor. 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 Só a ti adorarei, grande e poderoso Rei. Tu és santo, só tu és santo para sempre vou cantar, enquanto eu puder respirar. Tu és santo, só tu és santo, 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 tu és santo. Aleluia, Deus. Glorioso és tu, Jesus. Nosso Deus é santo, amém? É santo e Ele tem todo o poder. E nós acreditamos realmente neste tempo difícil que estamos a atravessar, Ele tem o poder para curar, porque para Ele nada é impossível. E o próximo coro que nós vamos cantar diz isso mesmo, diz: creio que Tu és a cura, que nada é impossível para Ti. Por isso vamos louvar o Senhor esta noite com este coro, amém? Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar.
pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Nós queremos Tu és a vida, Deus. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Oh, Tu nos escutas, Senhor. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Santo és Tu, Jesus. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Oh, nada é impossível, Senhor. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nós precisamos de Ti, Jesus. Santo és Tu, Senhor. Olá, irmãos, paz do Senhor. Cá estamos de novo para meditar mais uma vez na palavra do Senhor. Olá a todos, uma boa noite, que Deus vos abençoe. Vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 11, e do versículo 1 até o versículo 4, que nos diz assim: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo.
Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Eu gostaria de falar nesta noite acerca de um assunto que está agora a acontecer muito nestes dias e que não gostamos de falar nele, que é a morte. Mas eu quero vos dizer que a morte não é o fim. O crente tem esta convicção, tem esta certeza, tem esta esperança, mas para aqueles que não têm, eu queria vos deixar aqui uma mensagem de ânimo e de esperança, porque a morte realmente não é o fim, e foi Jesus que o afirmou. A Bíblia declara isso em muitos lugares, em muitas passagens. Há quem pense que morrendo a pessoa acaba tudo, não há mais nada, mas não é assim. De todo, não é assim. Deus tem um plano maravilhoso para o homem, um futuro glorioso para todos os que creem nele e lhe obedecem. Todos os que creem e lhe obedecem. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 14, versículo 34, que o justo, até na sua morte, tem esperança. Que coisa maravilhosa! O justo, o crente, aquele que crê em Jesus, aquele que é um filho de Deus, aquele que é uma nova criatura, aquele que tem uma experiência real, verdadeira e viva com Deus, diz a Bíblia, esse, que até na sua morte tem esperança. O apóstolo Paulo podia dizer acerca desta questão e falar com uma convicção, uma segurança, uma certeza muito grande, que todo o crente que tem uma experiência real e verdadeira com Deus pode dizer também: para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. O morrer é lucro. Portanto, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Claro que não temos pressa. Gostamos de viver aqui. Temos as pessoas a quem amamos. Queremos servir ao Senhor. Queremos ser úteis. Na verdade, não é? Mas a morte é alguma coisa que não nos assusta, que não é o fim, não é uma tragédia, porque há uma esperança gloriosa para o crente. Então, conforme nós lemos neste texto, o nosso amigo Lázaro, que era um crente, ele adoeceu. Ele tinha duas irmãs, chamadas, uma que se chamava Maria, outra se chamava Marta. Ele adoeceu e as suas irmãs mandaram chamar o médico de família a casa, porque estava enfermo. E elas disseram: eis que está enfermo aquele que tu amas. Naturalmente, esta expressão é muito interessante. Aquele que tu amas. Porquê é que elas terão dito isso? Realmente a Bíblia diz que Deus ama a todos. Mas será que Jesus manifestava assim um amor muito especial, muito diferente, muito maior por Lázaro do que aos outros? Sem dúvida que tinha a ver com a forma com que Lázaro se dedicava a Jesus, a forma como Lázaro amava, a sua dedicação. Então, o amor que Lázaro tinha a Jesus era-lhes retribuído. Assim também, quanto mais nós amamos ao Senhor Jesus, quanto mais nós nos dedicarmos a Ele, mais perto Ele está de nós, maiormente sentimos a sua presença na nossa vida. Você já imaginou, meu amigo, ter Jesus como o seu médico de família? Há pessoas que não têm médico de família. Há pessoas que às vezes não estão muito contentes com o seu próprio médico de família. Mas olhe, o Jesus, como médico de família, ele é um especialista em todas as áreas. Em todas as áreas. Ele é único. Ninguém se pode comparar a ele. Repare, não tinha consultório. Não trabalhava em nenhuma clínica, nem hospital. Não tinha máquinas, nem instrumentos cirúrgicos. Não cobrava consultas. Não estudou em nenhuma universidade, mas curava todo o tipo de enfermidade, inclusive ressuscitava os mortos, porque ele é, por excelência, o médico dos médicos. Ele é o Deus Todo-Poderoso, então não havia enfermidade alguma que ele não pudesse curar.
não havia para ele casos perdidos, não havia para ele situações difíceis, porque todas as coisas são possíveis para Deus. Apenas a moeda de troca que ele pedia para operar era fé, era confiança. Nós sabemos que os médicos, vamos a uma clínica, vamos aos hospitais, tem que se pagar. Há um preço a pagar. Jesus não cobrava nada, mas ele exigia alguma coisa muito interessante. Algo que todos nós podemos ter. Alguma coisa que não é preciso comprar com dinheiro, não nos custa dinheiro, mas que podemos adquirir e podemos desenvolver, que é a fé. A fé escreve-se apenas com 2 letras, mas é algo muito importante. Ela é necessária para recebermos de Deus a cura para as nossas enfermidades e é necessária também para obtermos a salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé é fundamental, a fé é necessária. E Jesus operava milagres, fazia muitas maravilhas em pessoas doentes de vários tipos de enfermidades, porque eles acreditavam, porque eles tinham fé. A Bíblia diz em Romanos 10, 17, que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se você poderá estar a pensar, eu não tenho fé, gostava de ter fé. A Bíblia diz então que a fé vem pelo ouvir, portanto, se começarmos a ler a Bíblia e a estudar a palavra de Deus e meditar nela, então a fé começa-se a desenvolver e a sua fé irá crescendo gradualmente. Então Jesus disse, quando foram ter com ele a dizer-lhe que Lázaro, o seu amigo, estava doente, então Jesus disse no versículo 4, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Uma enfermidade que não é para a morte. Ou seja, Jesus sabia muito bem o que queria fazer com Lázaro. Jesus sabia muito bem o que tinha que fazer. Ele não precisava de estudar o caso. Ele não precisava de ir fazer pesquisas, fazer análises. Jesus simplesmente sabia o que tinha que fazer e no tempo em que tinha que fazer, era só deixar as coisas se desenrolar. Jesus, ainda assim, depois de ouvir, de lhe terem dito que Lázaro estava doente, portanto, depois de saber o que se passava, diz, versículo 6, que ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. À partida, isto dá-nos aqui uma ideia um pouco até estranha. A Bíblia diz que Jesus amava a Lázaro. Suas irmãs mandaram chamar Jesus para ir ter com ele, para o curar. Acreditavam que Jesus podia curá-lo, porque sabiam que ele já tinha feito muitos milagres, muitas maravilhas. Era suposto, à partida, que Jesus fosse imediatamente ter com Lázaro, mas diz que ele ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Não era porque não o amasse, não era porque não tivesse como ir. Simplesmente ele ficou porque quis, porque ele sabia muito bem o que ia fazer com Lázaro. Se Jesus quisesse, podia ter curado Lázaro imediatamente, mesmo à distância. Bastava uma palavra sua. Uma palavra sua era suficiente, independentemente da distância onde se encontrasse, para curar Lázaro. Temos um exemplo no outro lado, no outro capítulo da Bíblia, no capítulo 8 de Mateus, uma experiência desta natureza, em que um certo centurião, quando Jesus ia entrar em Cafarnaum, este homem aproximou-se de Jesus, clamando por um criado seu que estava miseravelmente atormentado, paralítico, e Jesus disse, eu irei e lhe darei saúde. Mas aquele homem disse, Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Diz apenas uma palavra e meu criado sarará. Então aquele homem acreditou que uma palavra de Jesus era suficiente. E Jesus ficou maravilhado com aquela atitude, com aquela expressão de fé, não é? E disse, então vai e como creste, te seja feito. E diz que naquela mesma hora o seu criado ficou
curado. Então, quando Jesus chegou a Betânia, Marta e Maria acharam que era tarde demais. Era a opinião delas. Acharam que Jesus se tinha demorado muito. Poderiam ter pensado, mas onde é que ele está? O que é que ele ficou a fazer? Numa situação destas, por que é que ele não vem curar o seu amigo? Às vezes há pessoas que dizem assim, mas onde está Deus? Onde está Deus? Nesta situação agora que está a passar no mundo, alguns dizem, onde está Deus? Mas será que Deus existe? Se Deus existe, por que é que permite que estas coisas aconteçam? Então agora também podíamos colocar a questão. Então, e onde é que estão? Deus está no mesmo lugar quando diz para as pessoas não pecarem e as pessoas pecam. Não é? Então, realmente, Deus existe, Deus é real, Deus é verdadeiro. Jesus chegou e elas acharam, na opinião delas, acharam que ele se tinha demorado. Mas eu quero vos dizer que Jesus nunca se atrasa. Ele nunca se atrasa, ele chega sempre no momento certo. Marta disse para Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Parece que a ralhar com ele, não é? Oh Senhor, por que tu demoraste tanto? Agora, ou seja, se tu tivesses vindo enquanto ele estava doente, podias curá-lo, havia hipótese, não é? Havia esperança. Mas agora já morreu, já havia 4 dias que tinha morrido, já estava no sepulcro. Então elas tinham perdido a esperança. E Jesus disse, não temas. No capítulo 25, versículo 25 deste mesmo capítulo, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? E ela disse, sim, Senhor, eu creio. Aleluia. Ela acreditou. Mas ela até dizia, sim, eu creio que ela há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas Jesus sabia. Ela acreditava na ressurreição futura, mas não naquele momento. Mas Jesus sabia o que ia fazer e sabia que ia ressuscitá-lo. Depois, também Maria faz a mesma pergunta. Quando primeiro chegou Marta, depois chegou Maria, e Maria diz também, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E diz no versículo 35, depois de todo aquele ambiente e toda aquela situação, não é? Diz que Jesus chorou. Chorou por ver o sofrimento causado por causa do pecado, porque o pecado, a morte é a causa direta do pecado. E então, a consequência do pecado é a morte. E Jesus chorou, não porque, no desespero, pensando que Lázaro nunca mais tinha solução, mas por causa do sofrimento que a morte causa. E os judeus disseram, vede como o amava. Vede como o amava. Não podia ele que abria os olhos ao cego fazer tão bem com que este não morresse. Então Jesus chegou ao pé do túmulo e disse, tirai a pedra. Jesus ordenou que tirassem a pedra da porta do sepulcro, porque havia uma pedra que estava a tapar a porta do sepulcro. Eu quero vos dizer que há pedras na vida das pessoas que precisam de ser tiradas para verem a glória de Deus. E Jesus havia dito, se creres, verás. Disse a Marta, se creres, verás a glória de Deus. Havia aquela pedra, Jesus podia muito bem ter tirado a pedra, mas as pessoas podiam fazer isso. O que eles não podiam fazer era ressuscitar Lázaro. Então aquilo que nós podemos fazer, Ele não faz. Ele manda-nos fazer. E aquilo que nós não podemos fazer, Ele faz. Portanto, salvar, só Ele pode salvar, só Ele é o Salvador. Pregar o Evangelho, dar testemunho, nós podemos fazer, Ele manda-nos fazer. E nós também estamos aqui para fazer esse trabalho. Dar testemunho de Jesus. Mas salvar, só Ele pode salvar, porque é Ele apenas que é o único Salvador. Como, por exemplo, há pedras que precisam ser tiradas. Como vou dar aqui o nome de algumas, nomear algumas. A pedra do pecado, a pedra da incredulidade, a pedra da dúvida, a pedra da idolatria, a pedra da religiosidade, a pedra da indiferença, do ateísmo, do arrefecimento espiritual e tantas outras que podiam nomear pedras que precisam de ser tiradas. Estas pedras, onde é que elas poderão estar a impedir a operação do Espírito Santo, a operação de Deus? No coração. São pedras que estão situadas no coração. Há pessoas que têm pedras nos rins, também são incómodas, não é? Mas estas pedras que impedem
receber a graça de Deus, a operação de Deus na vida da pessoa, tanto para a cura como para a salvação, são este tipo de pedras, este tipo de impedimentos que precisam de ser removidos. Tire, se você tem pedras desta natureza, tire-as e vai ver que Jesus vai operar na sua vida. Então Jesus clamou com grande voz, depois de tirarem a pedra da porta do sepulcro, Jesus clamou com grande voz por Lázaro: Lázaro, sai para fora, vem para fora. E diz a Bíblia que Lázaro saiu, envolto com faixas, e depois disse: desligai-o e deixai-o ir. E diz no versículo 45, muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Viram aquele milagre tão grande. Então, creram nele. O milagre da ressurreição de Lázaro foi um sinal evidente de que Jesus é a ressurreição e a vida, como ele afirmou no versículo 25. Foi uma demonstração daquilo que Deus fará com todos os crentes que já morreram, pois eles também ressuscitarão dentre os mortos para a vida eterna. Foi tipo uma demonstração, um sinal evidente de que aquilo que Jesus disse é real, é verdadeiro. Ele demonstrou com Lázaro. Claro que Lázaro ressuscitou não para nunca mais morrer, ele tornou a morrer, mas Jesus fala-nos de uma ressurreição que será para a vida eterna, para nunca mais morrer. Em João capítulo 5, versículos 28 e 29, diz o seguinte: vem a hora, disse Jesus, e essa hora está próxima, está muito próxima. Vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, tal como Lázaro ouviu a sua voz. Jesus clamou, chamou por ele e saiu. Os mortos ouvem a voz de Jesus e eles reagem, eles se levantarão. Então, vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Quando Jesus voltar, e está prestes a voltar, porque os sinais que Jesus mencionou que haviam de acontecer quando ele estivesse prestes a voltar, estão a acontecer cada vez com mais evidência. Quando Jesus voltar, eu gostaria de ler e terminar aqui com este texto de 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 51. Um grande mistério vai acontecer acerca da ressurreição. E aqui estou-me a referir acerca da ressurreição dos crentes. Portanto, o justo, até na sua morte, tem esperança. E então diz assim, 1 Coríntios 15, 51, eis aqui vos digo um mistério. É um mistério que será revelado, que irá acontecer, que o Senhor nos tem revelado de alguma forma. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, aleluia, diz o versículo 57, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele venceu a morte e com Ele nós somos mais do que vencedores. Com Ele nós vencemos a morte também. O crente um dia irá ressuscitar para nunca mais tornar a morrer, para ser levado para o céu e viver com Jesus para sempre. Esta é a bendita e gloriosa esperança do crente. Este é o futuro glorioso que Jesus prometeu àqueles que creem nele. Para terminar, meu amigo, meu irmão, a vida aqui é uma passagem curta e atribulada, como todos sabemos. Uma passagem curta e atribulada, e a Bíblia fala-nos disso de uma forma bem clara. O que eu quero deixar aqui, o apelo que eu quero fazer aqui nesta noite: preparemos-nos para nos encontrarmos com Jesus. Preparemos-nos para a vida eterna. Acertemos a nossa vida com Deus.
porque breve Jesus virá buscar a sua igreja. E aqueles que não estiverem preparados, aqueles que não se arrependerem, aqueles que não nasceram de novo, aqueles que não tiverem azeite nas suas vasilhas, como as 5 virgens prudentes, irão ficar. E eu não quero ser daqueles que vão ficar. Eu quero pertencer ao grupo daqueles que vão subir. Você quer ir para o céu com Jesus? Então creia nele, aceite Jesus como seu Salvador. Arrependa dos seus pecados, peça-lhe perdão, porque a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça, porque só Ele e só Ele é que nos pode salvar. Que Deus vos abençoe. Tenha uma noite abençoada, uma noite de paz. Gostaria de terminar com uma oração, pedindo a Deus que abençoe a sua vida, a sua família, e que nos guarde, que nos ajude, e que nos dê vitória, e que toda esta situação dramática em que estamos a viver possa passar rapidamente e possamos ver a bênção de Deus sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado em que nós, mais uma vez, podemos partilhar a Tua Palavra, Senhor. Deus, eu oro por todas as pessoas que nos podem ouvir e escutar, Senhor, que possas tocar os seus corações tão bem. Abençoa as suas vidas, Senhor. Ó Deus, as suas famílias, guarda, Senhor, cada um. Deus, de ser infectados com este vírus que anda a circular. Ó Pai, abençoa a nossa nação, abençoa o governo, abençoa os médicos, os enfermeiros, Senhor, todos aqueles que estão a lutar, ó Deus, contra esta epidemia, Senhor, não somente aqui no nosso país, mas também no mundo inteiro. Abençoa a Tua igreja e dá vitória, Senhor, porque sabemos que contigo somos mais do que vencedores. Eu te peço, Senhor, te agradeço tudo no bendito nome de Jesus. Que Deus ricamente vos abençoe.